No vídeo anterior, vimos que a radioatividade é um fenômeno natural em que elementos químicos radioativos presentes em alguns minérios emitem espontaneamente radiações. Então, mas de onde que vem essa energia? Ou ainda, como é que são essas radiações? Mais ainda, por que que só alguns elementos químicos é que são capazes de reproduzir esse fenômeno? Meu nome é Amaury Júnior, eu sou professor de Química no Ensino Fundamental e Médio e nesse vídeo a gente vai abordar essas e outras questões envolvendo o fenômeno da radioatividade. Vem comigo! Vamos começar com a definição mais específica do fenômeno, que foi dada por Ernest Rutherford, que, aliás, já é alguém muito conhecido aqui nos nossos vídeos. Segundo ele, a radioatividade é o fenômeno em que núcleos de átomos instáveis emitem partículas e manifestações de energia a fim de atingir a estabilidade. Núcleos instáveis? Partículas? Energia? Calma que a gente vai esclarecer tudo isso já. Dê uma olhada nesse minério radioativo. É matéria, não é? E vocês lembram que toda matéria é formada por átomos, certo? Então, cada átomo é formado por um núcleo que tem prótons, que são cargas positivas, e elétrons negativos, girando na eletrosfera. Se não lembra disso, clique no card ou vá na descrição desse vídeo. Tem uma aula inteirinha só falando da estrutura do átomo. Como o foco é o núcleo do átomo, vamos ignorar completamente a eletrosfera aqui. Vamos focar só no núcleo. Então, esse modelo nuclear foi criado pelo próprio Rutherford e, mesmo sendo preciso, trazia alguns problemas de entendimento. Por exemplo, por que os prótons no núcleo, tendo cargas iguais, não se repelem? Só um parênteses aqui. No nosso vídeo sobre átomos, a gente aprendeu que cargas opostas se atraem e cargas iguais, pelo contrário, não se gostam, elas se repelem. E caso você não se lembre, eu vou deixar um card aqui também e um link na descrição dessa aula para você relembrar direitinho, tá bom? Aproveita e dá um like no vídeo, é rápido e ajuda muito o canal. Se não for inscrito, se inscreva também. Tem muita coisa bacana de química que eu quero trazer para esse formato de vídeo mais dinâmico e eu tenho certeza que você não vai querer perder, né? Voltando, cargas iguais não se gostam, elas se repelem. Então, como é que os prótons estão unidos no núcleo? Rutherford levou 12 anos para explicar isso. Um de seus alunos, James Chadwick, descobriu que havia uma outra partícula no núcleo que mantém os prótons unidos, coesos. E, diferente dos prótons, essa partícula não tinha cargas elétricas. Por isso, Chadwick a chamou de nêutron. O nêutron, portanto, funciona como uma cola nuclear que ajuda a manter as partículas unidas, mesmo havendo repulsão entre os prótons. Ou seja, os nêutrons ajudam na estabilidade nuclear. Mais ainda, Chadwick também descobriu que quanto mais prótons o núcleo tem, mais nêutrons são necessários para manter essa estabilidade nuclear. Veja esse núcleo aqui, por exemplo. Observe que a estabilidade ali começou a ficar prejudicada, mas o núcleo continua coeso. Estão vendo? Agora, para átomos com muitos prótons, mesmo com tantos nêutrons quanto necessários, a coesão fica complicada e fica difícil controlar a estabilidade desses átomos. Nesse caso, o desconforto é palpável e fica evidente que há um desequilíbrio entre as partículas nucleares. E o núcleo inteiro fica como uma panela de pressão prestes a explodir. Esse núcleo é dito instável. Um núcleo instável, portanto, é um núcleo em que há desequilíbrio entre prótons e nêutrons. E assim, só por curiosidade, sabe por que uma panela de pressão no auge do cozimento não explode? É porque ela alivia a pressão interna durante o cozimento, emitindo vapor pela válvula.
Então, a emissão de vapor pela válvula é responsável por um certo grau de estabilidade na panela. Tanto é verdade que não dá para abrir a panela enquanto todo o vapor não sai. Então, o núcleo instável também precisa se aliviar da pressão interna. E como é que ele faz isso? Expulsando algumas partículas nucleares e parte da energia acumulada. Veja. Viram? É exatamente como uma panela de pressão. Mas, ao invés de vapor, o núcleo expulsa radiações com o intuito de aumentar a estabilidade nuclear. Faz algum sentido para vocês? Certo, mas perceba que esse núcleo ainda não está satisfeito. Ainda precisa aliviar um pouco mais. E agora? Viram? Olha que legal. Agora sim ele atingiu a estabilidade. E esse até que foi rápido, tem núcleos que precisam emitir muito mais radiações para ficar estável. Então, voltando para a definição. A radioatividade é um fenômeno em que núcleos instáveis emitem radiações a fim de atingir um certo grau de estabilidade. Ou seja, para atingir um alívio na tensão nuclear causada pelo desequilíbrio de prótons e nêutrons. E assim, esse desequilíbrio até existe para átomos com poucos prótons, mas isso é muito raro. Olhando para a tabela periódica, para átomos de 1 até 82 prótons é muito difícil a instabilidade nuclear. Passou de 82, porém, todos os elementos são radioativos, ou seja, têm seus núcleos instáveis. Para encerrar, você viu a batalha de um átomo apenas, que emite radiação para aliviar a tensão nuclear e ganhar alguma estabilidade. Mas numa rocha como essa, não tem só um átomo, tem trilhões, trilhões e trilhões de átomos. Todos com núcleos instáveis e cada um deles emitindo radiações para atingir a estabilidade. E você sabe quando que uma rocha dessas fica saudável, entre aspas, ou seja, segura, livre da radioatividade? Quando todos esses incontáveis átomos se estabilizarem. Isso explica por que alguns materiais radioativos passam anos emitindo radiações. São muitos átomos e cada um deles tem um tempo diferente para atingir a estabilidade. Claro que há outros fatores que interferem no tempo que uma amostra permanece radioativa, mas a quantidade de átomos com núcleos instáveis certamente é o principal deles. E dependendo da amostra, a estabilidade total pode levar alguns segundos apenas. Pode ser horas, dias e tem casos que levam séculos emitindo radiações, até que o último núcleo da amostra fique estável. É exatamente por isso que as redondezas de Chernobyl são inabitáveis até hoje. Foram muitos materiais radioativos que se espalharam por lá à época do acidente, em 1986. E assim permanecerão por mais alguns séculos. Aliás, lembram da descobridora do fenômeno, a Madame Curie? Seu laboratório e seus pertences viraram um museu na Universidade de Paris. E mesmo hoje, mais de 100 anos depois, continuam a emitir radiações por causa de seu material de trabalho. Interessante, né? Agora, falta desvendar só mais um mistério sobre a radioatividade. Como é que são essas radiações? Tá, a gente já sabe que são partículas e energia, mas qual é que é o tamanho dessas partículas? Ou ainda, qual é a intensidade dessa energia? Essas partículas são positivas, negativas, são grandes, são pequenas? Enfim, essas e outras questões a gente vai deixar para o próximo vídeo.